Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós concluímos, a quarta semana da Quaresma e concluímos ela com um dos lamentos mais profundos de Jesus. Se ao longo da semana, nós vimos o conflito crescer, hoje nós chegamos ao ponto em que o rio de rebelião se tornou uma cachoeira ensurdecedora. Jesus ele olha para Jerusalém não com ódio, mas com a dor de um amor rejeitado. Então, vou fazer a leitura, capítulo 29, os versículos eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a leitura está no meio do capítulo, versículos de 29 a 39. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que seus filhos, que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês, serpentes, raças de cobras venenosas. Como é que vocês poderiam escapar da condenação do inferno? É por isso que eu envio a vocês profetas, sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros torturarão nas sinagogas de vocês e os perseguirão de cidade em cidade. Desse modo virá sobre vocês todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu garanto a vocês, tudo isso acontecerá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Vejam, a casa de vocês ficará deserta. De fato, eu lhes digo que daqui em diante vocês não me verão mais, até que digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Vocês podem observar, como é realmente uma leitura difícil, complicada. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês já observaram, uma grande cachoeira, aquele volume de água que realmente é assustador, Mas esse volume de água ele não aparece do nada, ele é a soma, de centenas de pequenos riachos que se juntaram lá no alto da montanha. Jesus estava dizendo aos líderes daquela época que a cachoeira do julgamento estava chegando. Séculos de teimosia, de injustiça e de rejeição a Deus estavam se acumulando. Os fariseus gostavam de enfeitar os túmulos dos profetas do passado, dizendo: se fosse na nossa época, a gente não teria matado esses homens de Deus. No entanto, a ironia é que eles estavam prontos para matar o próprio Filho de Deus. Jesus, ele vê o desastre logo ali na frente. Ele vê que a rebelião humana vai bater no penhasco e desabar. Mas reparem no coração de Jesus. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo ameaçado, ele não olha para Jerusalém com ódio. Ele olha com a dor de uma mãe. Como uma galinha que quer reunir os pintinhos sob as asas.
Essa, meus irmãos e irmãs, é uma das imagens mais bonitas e tristes de toda a Bíblia. Jesus se ofereceu para ser o escudo. Ele queria receber o impacto daquela cachoeira de julgamento sobre as suas próprias costas. Isso para que o povo pudesse ficar seguro. Mas Jerusalém não quis. A tragédia não é que Deus seja vingativo. A tragédia é quando a gente se recusa a ser protegido pelo amor. Neste sábado da Quaresma, convido você, olhe para a sua vida. Quais são os pequenos riachos de teimosia que você tem deixado correr? Não espere que eles se tornem uma inundação. É isso mesmo. Corra para debaixo das asas de Jesus. Lá é o único lugar onde o julgamento se transforma em misericórdia. Vamos rezar. Senhor Jesus, nosso Messias, nosso Rei, nós ficamos maravilhados com a tua verdade, gratos pelo teu resgate. Protege-nos sob as tuas asas e ajuda-nos a ouvir a tua voz no nosso dia a dia, na nossa vida. Esteja, Senhor, sempre à nossa frente, indicando-nos por onde devemos andar, esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós com todos os anjos do Senhor, protegendo-nos de todo mal, hoje e sempre, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião e São Cristóvão, de São Vicente e Santa Rita de Cássia, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu trabalho. A benção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.